Internautas de Itapipoca, carinhosamente o meu abraço. Meu nome é Ivan Paixão, professor de História, Geografia, Ciências Sociais, formado pela Universidade Federal do Ceará. Como vimos no vídeo anterior, em função das lavouras de algodão está gerando grandes lucros em tempos de grandes dificuldades. No plano legal, as coisas marchavam pelas mãos e inteligências dos que foram guindados aos poderes competentes para tomarem decisões cobertas pelas normas legais de então, se não vejamos. Em face da Lei número 364, de 29 de julho de 1846, a sede da freguesia foi transferida para a Vila da Imperatriz, deixando de funcionar no povoado de São Bento da Montada, e na ocasião da transferência assumiu o paroquiato o padre Luiz Antônio da Rocha Lima. A lei número 591, de 21 de outubro de 1852, criava a comarca de Santa Cruz da Uruburetama, desmembrada de Fortaleza, e cuja sede era a Vila da Imperatriz. Desde então, a povoação experimentou crescimento, chegando mesmo a ter preponderância na vida religiosa e nos negócios da província. Apesar do progresso da região, grande era o número de malfeitores que fazia da bandidagem meio de vida, provocando distúrbios na região. Com a criação da comarca em 1852, a situação já estava melhorando, devido especialmente à ação repressiva e enérgica do presidente Silveira Mota contra estes fora da lei que infestavam a província. Foi neste ano, no mês de julho, que aconteceu um incêndio no cartório da vila e o melhor arquivo foi devorado pelas chamas, o que provocou para a história da vila incontestáveis prejuízos. A Vila da Imperatriz estava em plena prosperidade, tendo normalizado a sua vida social e administrativa desde o advento do paroquiato do padre Rocha Lima. A criação da comarca contribuiu decisivamente para que os desordeiros se ausentassem em definitivo da região, da Serra e das suas adjacências. A vila tinha as suas convulsões apenas nas épocas das eleições, por causa da existência de um dos colégios eleitorais de grande importância da província na época, conforme se pode verificar nos anais da Assembleia daquele tempo.
A Vila da Imperatriz, do alto da Serra da Uruburetama, teve no tempo da sua história política, social, econômica e religiosas seus altos e baixos, o que acontece inevitavelmente em todas as sociedades humanas, desde as mais remotas até as mais modernas. A Vila da Imperatriz, a partir dos seus primeiros momentos, ainda como terras virgens, geradas pela natureza, tal como as criou, e séculos a manteve intacta, nela lentamente trabalhando sem que ninguém pudesse testemunhar, porque por ali não havia ser vivente, mas um dia foi visitada por nativos da terra que estavam de modo errante. Eles eram pardos, nus, com arcos e flechas e alguns enfeites no corpo e na cabeça, entre os pretos cabelos lisos, bebendo água do riacho, tomando banho na pequena cachoeira, comendo um jenipapo maduro que se espatifou no chão, dividindo uma jaca madura com um macaco, talvez, cuspindo a fruta que não gostou do sabor, sempre levando vantagem, porque sendo bípede é mais ágil, são pensantes e os animais o respeitam. Aquele pedaço do alto, lá da serra, de clima ameno, às vezes fria no passado, sempre coberto de neblina por causa da altitude, nuvens baixas, às vezes chuviscos, depois as chuvas. Do tempo em que os homens resolveram modificar o clima do mundo, liberando a cada momento toneladas de rejeitos fósseis pela queima dos combustíveis e a expansão industrial perversa, geradores dos males que a humanidade, querendo ou não, é incapaz de reverter o quadro, que só tende a piorar. E no alto da nossa Serra da Uruburetama, esta sofreu as consequências da terra antes fria, hoje é tão quente quanto o nosso sertão. É o resultado do que o homem destruidor moderno está fazendo com a natureza mãe. Então, lá atrás, aqueles nativos passaram por lá, pela serra, passaram de passagem. Aqueles que vinham chegando, fosse de onde fosse, inclusive de Portugal, que chegou primeiro na nossa terra e tomou tudo, também da nossa serra. Nossa não, deles, dos nativos, porque quando os de além-mar chegaram, aqui, pela primeira vez, há uma estimativa de que já havia, espalhados por todo lugar, mais de 1.000 tribos com cerca de 8 milhões de indígenas. Ninguém respeitou ninguém. Ali mesmo, aos pés do Monte Pascoal, primeira terra avistada pelos portugueses, já estavam os pataxós. Deles, remanescentes foram mortos, tocados fogo, em 2 deles que dormiam nos bancos públicos de Brasília, fruto de delinquentes ricos que ficam felizes pela desgraça alheia. O declínio da Vila da Imperatriz faz parte do que plantaram, por isso colheram. O fruto pesado de terem que se mudar às pressas
para as terras planas do pé da serra, que estava sentindo o impacto do desenvolvimento, quando o que era apenas algumas moradas de taipa, onde os seus habitantes plantavam e criavam apenas o necessário para a subsistência das suas famílias, na maioria pobre, é para ali que os da Vila Imperatriz estavam se mudando. Meu querido amigo, minha querida amiga, os alunos que estão tendo a oportunidade de acompanhar este seriado de vídeos, os professores que têm interesse efetivamente por entender as coisas do município de Itapipoca, eu agradeço o seu empenho, a sua participação em estar conosco no andamento deste seriado, porque neste momento nós estamos concluindo o vídeo de número 5, para que nós possamos nos preparar para o próximo vídeo. Como de costume, traremos para o internauta um poema. O título deste poema é Pedra Lascada. Conta-se no trote da mula andante, por sobre as pedras roladas do riacho que secara, o curumim viajante, trilhando atrás do animal, de olhos fixos no chão, não parava de assuntar das pedras o seu ruído, pelos cascos da ligeira, elas com ele falava, confidências do lugar, declarava o seu nome, o nome daquela terra ainda por registrar. Tritó, Tritó, assim ele entendia. Em seguida o som mudava, Pipó, Pipó, agora ficava claro. E as pedras se espalhavam na sua mente infantil pela força das pisadas. Elas também rachavam. O pimpolho é curumim, moreno da raça dos índios. Do dialeto sabia, do jeito que entendia, passava a repetir. Itapipoca, 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 Itapedra, pipoca rachada, rebentada, pipocada. Será que assim nasceu o nome deste lugar? Ao certo nunca sabemos, contudo te bendizemos, sofrida mãe de um povo. Se o curumim tem razão, teu nome ecoou no trote da mula do andarilho. Somos gratos, te amamos, nós que somos os teus filhos. Amigos, amigas, professores, alunos, agradeço porque você tem compartilhado comigo os momentos da história desta terra amada e querida, do pé da serra da Uruburetama, Itapipoca. Tudo de bom, até o próximo vídeo.